Boa tarde. Boa tarde, Duda. Sempre bom vir aqui e conversar sobre esses assuntos que envolvem Bauru, que envolvem o dia a dia, que envolve o dia a dia da cidade, né? Agradecer esse convite e a gentileza. Eu gosto de conversar com o Olavo, uma pessoa preocupadíssima com segurança, com cidadania, né? E está aí, não consegue já há mais de 20 anos, né? Mais ou menos uns 20 anos, por aí. Está aí como presidente do Consegue, sempre dedicado e realmente veste a camisa. Mas deixa eu aproveitar e perguntar do seu pai. O seu pai aprendeu a jogar truco já ou não? Com 83, 84 anos. Se ele estiver me assistindo, ele nunca conseguiu ganhar de mim, viu? Nunca? Nunca, sempre perdeu. Claro que eu conhecia o emocional dele, provocava, entendeu? E, né? E com a gente nós demos muita risada junto. Ele ganhava assim, eu estou brincando também, eu estou falseando a verdade. Às vezes ele ganhava. Poucas vezes. Mas ele está bom de gostou, saúde? Está bem de saúde. Aniversário daqui a alguns dias, dia 12 de setembro. 80? 84, me parece. E você sabe que teu pai é um exemplo, né? O seu pai foi meu aluno. Então, com quase 50 anos de idade, eu dava aula no cursinho, com 40 e tantos anos, seu pai foi pro cursinho. Viu? Foi pro cursinho, fez cursinho, entrou na faculdade, se formou. Você vê que exemplo, né? Que ele é uma das pessoas que, na hora que eu terminar as minhas memórias aí, ele está nas minhas memórias como dedicação. E naquela época que ia entrar numa faculdade boa, naquela época a IT de Direito dava 15 candidatos por vaga. Exato. Só para você ter uma ideia, a fundação dava 30, 40, né? Ele hoje, a exemplo também da dona Nena, minha mãe, continuam trabalhando, continuam no comércio, na loja, que já há muitos Ele vai lá anos, na loja ainda? Vai, ele cuida da administração da loja, dona Nena vende, não é? É bom eu saber uma hora que ele está lá, eu vou lá para comprar fiado, entendeu? Justo, na caderneta. Comprar fiado na caderneta. Bom, tá, até que enfim estão falando em colocar 20 câmeras lá no centro da cidade. E você vê, né, Olavo, hoje, o que tem de crime solucionado pela colocação de câmera é brincadeira, né? Até lá no Rio, aquela morte da juíza. Então, realmente, eu acho que o poder público tem que colocar câmeras no centro de toda a cidade grande. Porque, principalmente depois das 10 da noite, cidade grande vira a moradia de marginais, principalmente viciado em craques. Como é que você vê, Olavo, essa colocação de câmera, até que enfim, lá no nosso querido centro de Bauru, que quantas vezes de moleque a gente sentava ali, ficava vendo os peixinhos, quando tocava a banda no coreto, a gente ia ver a banda no coreto. Seria importante a família bauruense começar a usar esse centro outra vez. Retornar ao centro. Na verdade, nós nunca podemos fazer ter um olhar do centro como um local, entre aspas, desprestigiado. Você não disse isso, mas às vezes a gente cai nessa tentação, porque a área comercial da região central, ela atinge a população na grande massa de maneira muito intensa. Como também os shoppings têm as suas fatias de mercado, o centro tem uma circulação gigante de pessoas. O preço do metro quadrado do imóvel lá é alto, né, por causa desse apelo popular. E Bauru sempre demandou, na região central, na área de segurança, com esse viés da modernidade, que é o vídeo monitoramento, que no mundo inteiro dá certo, né? Em Bauru nós estamos muitos anos atrasados, até com promessas, mas já temos um prazo para isso. Esse monitoramento que nós teremos agora de 20 câmeras na região central, ele tem um foco muito específico, que é o tráfico e o consumo de droga. Então, essas 20 câmeras, elas são móveis,
elas são monitoradas também por uma unidade móvel, mas com o foco específico no combate ao crack, à droga. Nós temos a esperança ainda, né, com a inauguração do Copom, aqui em Bauru, foi um investimento gigante na Polícia Militar. O que foi gastado, o que foi gasto especificamente na Nações Norte, está sendo gasto para erguer esse Copom aqui em Bauru, que tanto no prédio como nos equipamentos, né, ele vai digitalizar toda a informação da polícia e na inauguração do Copom, há a previsão da entrega do vídeo monitoramento definitivo e fixo, onde o centro, a região sul, outras regiões da cidade com a necessidade dessa vigilância receberá as câmeras. Mas o que nós estamos recebendo agora é específico para a questão do consumo do crack, que é preocupante, do crack, da droga em geral, que é preocupante na nossa cidade. Qual a visão que você tem hoje da desgraça que o crack está ocasionando na nossa juventude? Tudo é muito interessante. Às vezes a gente fica com uma visão empírica do dia a dia, né, de olhar, mas eu tive uma conversa, eu poderia chamá-lo de professor Edmundo Chaves do Esquadrão da Vida. Ô, Samuel, traga o Edmundo a semana que vem aqui comigo, viu? O Edmundo é o cara, uma pessoa uma fora, vivência nessa fora área gigante. Ele estava contando do perfil do usuário de droga com a história do Esquadrão da Vida. Então, há 30 anos atrás aproximadamente, o Esquadrão da Vida recuperava cerca de 70% daqueles que se internavam ali, fortemente, maconha, cocaína e álcool. Naquele tempo, se entrava no consumo de droga, para ter o poder, para chegar no vício, na casa dos 20, 25 anos. Significa, até os 25 anos teve vivência familiar, experiência com o trabalho, criou bases de relações sociais, né? A recuperação de 70%. Modernamente, com o advento do crack, a recuperação caiu para 30%. Que absurdo. Por quê? A entrada no crack hoje, ela pode acontecer dos 10 aos 15 anos. Então, toda aquela formação de valores familiares, de trabalho, de responsabilidade, de limites sociais... De escola. Na escola também, exato. São os limites, né, de educação que a escola também coloca. Não acontece. Verdade. Então, há uma perda de referência gigante, o que torna muito difícil a reinserção na sociedade desse usuário de crack. Por quê? Ele nunca trabalhou. Nós estamos falando de uma fatia, né? Existem outros segmentos, mas uma fatia que nunca trabalhou, que viveu do furto, que viveu do roubo. Então, reinserir esse usuário no contexto social é muito difícil, muito, muito difícil. Porque a escola é uma das primeiras coisas que eles abandonam. O adolescente, quando começa a usar crack, ele abandona a escola. E aí, na sequência, abandona a família, abandona tudo, né, Olavo? E qual uma das partes mais importantes, um dos segmentos mais importantes, é a educação. Sem educação nada se faz, sem educação nós não vamos conseguir mudar a história desse país. Esse abandono primário da educação, ele reflete nesse resultado. E valendo lembrar que na recuperação do usuário de crack, Duda, não só a colocação de câmeras não vai resolver o problema. Claro que não. Ela é muito boa, nós não podemos diminuir também. É bom, muito bom, mas é só um segmento. Mas para o crime ela é muito bom, né? A câmera para o crime é fantástica. É perfeita. Santos, que há muitos anos começou com o monitoramento, experimentou uma redução nos índices de criminalidade muito grande. Muito grande. Agora, e Bauru? Bauru nós caminhamos no sentido contrário. Como é que está a criminalidade em Bauru, você analisando? Vamos falar em números que eu considero assustadores para a nossa realidade, que Bauru ainda é uma cidade que pode ser considerada relativamente segura, mas de junho de 2013 para junho de 2014, roubo, sabe aquela subtração com ameaça, com arma, com faca, teve um aumento de 50%. 50%. E diz que 90% ligado ao crack, né? Esse é o segundo olhar que nós devemos fazer. O aumento desse roubo aconteceu do telefone celular na rua, da bolsa, da carteira,
E ainda o roubo familiar, a família nem denuncia, né? O próprio filho roubando o pai, roubando a mãe. E acontece com uma frequência frequência gigante, muito grande, muito gigante. Na sua experiência escolar, você deve ter ouvido essas histórias também, que eu ouço no escritório. Levou o relógio, levou o forno de micro-ondas, levou para o consumo de droga. Então, esse aumento de roubo que nós estamos conversando, ele tem características muito interessantes. Por exemplo, não é aquele roubo a um supermercado, aquele de arma na mão. A maioria dos roubos desse aumento, que nós estamos falando de 50%, ele acontece com a faca ou com o tal do simulacro. Que o simulacro é uma simulação de arma, ou põe por baixo da roupa, ou constrói uma simulação, né? No mesmo período houve uma redução importante da apreensão de armas. Porque se diz, no meio da área de segurança, que se o usuário de crack, que é o grande autor desse tipo de crime para o consumo, se ele tivesse uma arma de fogo, ele venderia para comprar crack. Ele troca. Ele troca a arma de fogo porque é valorosa. Então, o uso do simulacro é muito grande. E eu acho interessante essa abordagem, ela também não deve ser menosprezada, mas quando as polícias falam assim, olha, não podemos falar ao celular na região central porque há um risco de roubo. Meu amigo, nós não podemos nunca criminalizar o comportamento da vítima. A cidade tem que ser segura para eu poder atender meu celular andando no centro da cidade. Não é responsabilidade do morador, não é responsabilidade do bauruense andar com tudo guardado, tudo escondido para não ser roubado. Na verdade, nós precisamos melhorar essa segurança na região central, na região sul também. E o monitoramento ele vai ser importante, mas no que tange a droga, Bauru também tem andado um pouco a passos lentos. O crack ele tem basicamente 3 vertentes de abordagem: segurança, ação social e saúde. Segurança, tem que coibir o tráfico, tem que coibir o vendedor. O usuário do crack, ele está mais voltado a um problema de saúde e a um problema social. Lembra da inserção que nós conversamos há pouco? Ele vai ter dificuldade de ter um emprego, ele vai ter dificuldade da família, a própria questão dos valores familiares, eles se perdem fortemente. Aí entra o trabalho da assistência social, a saúde. A saúde, na minha opinião, aqui em Bauru, é o que mais patinou, o que mais demorou, tem demorado, melhor dizendo, para dar uma resposta na atuação do crack. Se a abordagem não for multidisciplinar, os 3 eixos, não vai funcionar. Concordo com você. Andamos bem com a atuação da Polícia Militar, agora com as câmeras, que também, evidente, formam uma parceria com a Polícia Civil. Só que há necessidade, nesse segmento de segurança, de mais arrojo, de ações que correspondam às inovações que o crime trouxe. Por exemplo, nós temos o crime organizado em Bauru? Temos. Não precisa ser da área de segurança para saber que os presídios em Bauru são dominados por uma organização criminosa. Sabemos disso. Agora, o Estado precisa dar uma resposta efetiva. Claro. Onde está a resposta efetiva, Duda? Uma das respostas efetivas está na investigação. Quem faz investigação? Não é a Polícia Militar. A Polícia Militar é ostensiva. A investigação tem que ser feita pela Polícia Civil. Claro. E nós temos deficiência de... Não está nem aparelhada, né? É triste. De equipamento, de pessoas, tem uma deficiência gigante de pessoas, tanto que houve essa unificação da delegacia, mas a Polícia Civil precisa investigar o crime organizado, senão na outra ponta nós não podemos andar seguros na região central ou sul da cidade. O Dr. Maiting lutou por essa vara da infância aí. Eu tenho admiração pelo Maiting, pela garra dele, pela filantropia dele que ele faz sem ninguém saber. E qualquer escolinha aí que chamar o Maiting para dar palestra é um menino de ouro. Menino de ouro. Você achou que é uma boa para Bauru? Muito boa, atuando aí
no nosso segmento da infância e juventude. O Dr. Maitinger é um juiz de infância e juventude que se arregaça diferencia. arregaça a manga. Nós podemos dizer que Bauru tem um excelente juiz que atua na área de infância e juventude. Concordo plenamente. Não fica no gabinete. Não. É porque às vezes nós encontramos juízes, e você sabe disso, que tomam decisões no calor do ar-condicionado, não é? E do alto dos tapetes. Eu vou ter mais né? um. Tem gente que só é importante pelo cargo que ocupa, viu? E Exato. tem gente que torna importante o cargo que ocupa, né? Esse é o verdade, caminho. É verdade, é verdade. E, diferentemente, doutor Ubirajara vai nas escolas, doutor Ubirajara faz um acompanhamento fortíssimo do Conselho Tutelar, que é um braço forte também da corajoso. E ele tem uma coisa, hein? Ele tem que chacoalhar o galho. Ele fala. E a instalação da... Ele chacoalha o galho. Sem dúvida. Ele respondia por uma vara criminal e pelo anexo da infância e juventude. Só que agora ele responde exclusivamente pela vara da infância e juventude. Então ele tem mais tempo disponível para esse segmento. E para Bauru, o resultado é muito, muito bom. Nós temos problemas em Bauru que envolvem criança e adolescente, Duda, que envolvem algumas casas de espetáculo, casas de show aqui em Bauru. Aconteceu? Parece-me que ontem andaram fechando algumas casas aí. Me falaram a hora que eu vinha chegando na TV, não via notícia. Já tem alguns dias que houve o fechamento de uma na região central, que a olhos vistos, nós brigávamos fortemente pelo fechamento. Ali não tinha o que fazer, tinha que fechar, porque a reincidência era grande. Não tem, o proprietário não estava preocupado se ele estava recebendo criança e adolescente, se havia consumo de álcool e droga lá. Ele não estava preocupado. Numa ação forte do Ministério Público, mas por outra vertente, por falta de cumprimento de regras municipais, lacrou. Quem passa ali na praça da Igreja Santa Terezinha, né? Vê lá as portas soldadas, uma ação da prefeitura também corajosa. Foi feito isso ontem? Não, já tem algumas semanas, me parece. Não sabia. E outra casa de espetáculo aqui em Bauru, Duda, que está chamando nossa atenção, dentro do Conseg, já ouvimos reclamação, numa fiscalização da Polícia Militar, foram identificados 200 menores. Nós não estamos falando assim num número aleatório, 200, não, 200 dentro dessa casa de espetáculo. Quem está mais frequentando são os menores, então. É capaz de não ter 200 maiores, né? Não cabe, né? Não cabe, não cabe. Então, a atuação do juiz da infância e da juventude, por vez do Conselho Tutelar ou também dos voluntários que atuam direto com ele, ele terá muito trabalho, né? Terá muito trabalho. Bauru tem essa característica, né, dessa movimentação conjunta de jovens. Nós temos ali também agora na Praça Rui Barbosa, né, que é não se fala mais nisso, mas o rolezinho tem acontecido na Praça Rui Barbosa. No primeiro momento a prefeitura fez uma ação bacana ali de promover música ao vivo, né, para aqueles adolescentes, e agora a prefeitura parou, né, com a música ao vivo. Então você tem ali talvez 500, 600 adolescentes de sábado à noite sem atividade alguma. É perigoso, não é? Super perigoso. Vamos ver pergunta de telespectador, que já 2/3 do programa foi porque infelizmente nós estamos agora prensados pelo horário político que começa impreterivelmente a 1h. Olha lá, o Luiz Carlos da Bela Vista pergunta. Boa tarde, professor e convidado. Dias atrás, um vendedor ambulante deu um murro na cara de um azulzinho que mandou-o para o hospital. Os camelôs continuam desafiando as autoridades no centro da cidade. Há alguns dias as calçadas vão ser devolvidas para quem quer caminhar no centro de Bauru? Pleito antigo do Conselho de Segurança. Antigo. Então, é engraçado que essa luta se polariza, Duda, em 2 pontos, né? Então, tem a população que quer a organização dos ambulantes e tem outro lado que diz assim, eles precisam trabalhar. Na verdade, quando você tem um valor de um lado
e um valor do outro, tem que equacionar. Claro. Não é simplesmente vamos tirar, tem que equacionar. Tivemos um trabalho da prefeitura há cerca de 8 anos que criou uma legislação e criou os pontos na região central que foi absolutamente ignorado atualmente. Com a conivência de alguns fiscais de trânsito, peruas ficam estacionadas mais tempo do que poderia devido à existência de zona azul no centro. Então, tolerâncias foram acontecendo e criaram um monstro que nós experimentamos hoje. Tem calçada na região central, eu ando na região central, você não consegue passar, né? Não sou muito alto, tenho 1,80 m, mas se eu não tomar cuidado, eu vou bater a cabeça no toldo. É verdade, é verdade. Essa é uma ausência do município, especificamente da CEPLAN. A CEPLAN precisa, às vezes, tomar, como a exemplo de São Paulo, tomar algumas medidas não muito populares. Antipáticas até. Antipáticas, mas tem que fazer. Tem que ser feito, tem que ser feito. Tem que retirar o irregular. Nós temos um engenheiro politécnico na CEPLAN, que tem uma experiência boa, né? É um menino bom, ele tem que investir nisso aí. Sim, mas a CEPLAN, ela tem que ser vista com um pouco mais de amplitude. Um pouco mais de amplitude. Essas posturas municipais que tornam outras cidades bonitas, habitáveis, de locomoção fácil, elas não estão sendo tomadas em Bauru. Nós crescemos, né? Esse discurso parece até repetitivo. Nós não somos mais cidade pequena. Bauru cresceu. Muito. Então, a atuação pouco popular, mas em benefício da coletividade, precisa ser tomada. Isso é fruto de lei, viu? O Luiz Cláudio da Vila Falcão não sabia disso. Ele quer saber por que não é divulgado o número da corregedoria da Polícia Militar, já que o 190 não informa o número. Excelente pergunta, mas não é muito difícil de conseguir esse número hoje em dia com a questão do Google, né? Extremamente fácil de corrigir. Agora, posso afirmar para você, a exemplo também da Polícia Civil, que tem uma corregedoria atuante e que funciona aqui em Bauru, a Polícia Militar também coloca os seus processos administrativos, a fiscalização. Sentiu lesado, sentiu que foi prejudicado por uma atuação da Polícia Civil ou da Polícia Militar, faz a denúncia, não vai ficar remoendo isso, né? O Pedro Valentim pergunta, várias experiências na capital paulista já demonstraram que a descentralização de atividades de lazer, cultura, entretenimento para os bairros, principalmente os mais carentes, ajuda a diminuir os índices de criminalidade. Eu não sei. Aqui em Bauru, o poder público insiste em fazer atividades coletivas de lazer no Parque Vitória Régia. Nada contra, mas poderia ressuscitar o caminhão-palco, uma boa ideia, para levar a cultura e o artístico para os bairros da periferia. Ele quer a sua opinião. Eu penso exatamente do formato que ele colocou. Qual a experiência? O primeiro ponto teórico é assim, aonde o Estado não atua, a criminalidade atua. Isso começa nas favelas. Na área da cultura, ela tem ali o seu reflexo. Quando nós trazemos toda a atividade cultural, não sei se podemos responsabilizar gestões mais recentes, porque todos os equipamentos de cultura estão na região Centro-Sul. Todos. Só que nós temos cidades já dentro de Bauru. Nós temos a Vila Falcão, a Meridota, o Meridota. Maior que Pederneiras, o Meridota. Aquela avenida do Meridota, me fugiu o nome dela agora, é um centro comercial. A Vila Falcão tem um centro comercial. O Parque Paulista tem um centro comercial. Agora, esse centro comercial ele precisa ser equipado também com atividade cultural. A desinserção do morador para participar de atividade cultural popular em outros bairros costuma gerar, e essa experiência de Bauru,
a quebradeira, o vandalismo. Não precisa levar cultura. O caminhão-palco, que o Pedro Valentim fala, se ele fosse colocado na Praça Rui Barbosa para esses adolescentes que estão lá, seria um resultado fantástico. Agora, vamos conseguir acabar com o problema, por exemplo, dos shoppings, né? Daquele volume de adolescentes? Não vamos, isso é no país inteiro, Claro. Não é só em Bauru. Procura responder rápido, é que nós já está, infelizmente, ó, eu vou pedir afastamento sem remuneração da TV Prevê até acabar o horário político, que eu trago personalidades importantes aqui e não consigo fazer um esquema inteiro de pergunta. Mas interessante essa pergunta do senhor Vicente do Jardim América. Ele fala: Duda e Olavo, quero saber como efetivamente o Consegue trabalha. Sintetiza, hein? A sua atuação tem peso nas ações de combate ao crime? Como Consegue atua? Ele reúne num evento mensal, todas as segundas, quartas-feiras do mês, ali no CDL, o comandante da Polícia Militar da região, o comandante da Polícia Civil, o delegado da Polícia Civil da região Centro-Sul, para que as pessoas possam diretamente levar seu reclamo. É assim que ele funciona. Agora, a resposta é ali, na reunião, é diretamente olhando nos olhos de quem fez a pergunta. Isso é força, isso é resultado, porque a resposta dos pleitos de segurança dada na hora, ou o atendimento dado na hora, sem ofício, sem nada, traz bastante resultado. E o Consegue em Bauru, ele tem um respeito, ele está inserido no Conselho Municipal de Segurança, ele está inserido em outras atividades sociais. Muita gente séria não consegue, né? Responde rapidamente, olha, a Índia já está nervosa lá, ela quer ver o candidato dela na TV. Doutor Olavo, o Vinícius quem pergunta, tem algum projeto para se fazer um camelódromo em Bauru? Não, não tem. A legislação que está em vias de aprovar, ou se já foi aprovada, eu só não me recordo agora no momento, ela traz a regulamentação dos pontos de ambulantes na região central. Camelódromo está fora do projeto. Olavo, infelizmente já explodimos, viu? Tudo é que bom, que bom. Mas é um prazer falar com você, viu? Obrigado pelo convite. Se passou o momento político, você vem outra vez comigo aqui. Estou à disposição do seu convite. Entendeu? Eu vou entrar com pedido de afastamento sem remuneração, porque senão o Samuel não autoriza. Viu? Porque realmente fica faltando muita coisa que a gente gosta de conversar com essas personalidades da nossa região que vem na TV Prevê. Obrigado, viu, Olavo? Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos. Tchau.